Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Uma excelente noite, final de prova dessa maratona de provas que vocês fizeram no INE e agora concluindo o ITA. E é com muito prazer que eu e o nosso grande mestre imortal Souza Nunes estamos aqui para comentar essa excelente prova de redação que vocês fizeram hoje. Boa noite, Souzinha. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É um prazer maravilhoso, indescritível comentar essa prova. E foi muito bem trabalhada pelo Daniel ao longo do ano todo. Olha, eu repito aí, um prazer indescritível falar sobre a leitura, falar sobre aquilo que protege, né, o nosso cérebro de ruínas por aí. O Daniel foi certeiro aí nos comentários, nos simulados. Olha, é indescritível. Faço questão de repetir essa palavra. É isso, Daniel? Pessoal, vejam que nós recentemente comentamos a prova de redação do INE e nós começamos o comentário do INE falando sobre a expressão brain rot, que foi a expressão utilizada aí pela prova do ITA para contextualizar esse excelente tema de redação que ele nos trouxe. Veja que o ITA trouxe uma estrutura de prova similar do ano passado, mais uma vez trabalhando uma reflexão sobre a engenharia, agora falando especificamente do jovem engenheiro, você que será aprovado no ITA, você que irá ser esse engenheiro, precisa ser um ser crítico, reflexivo das coisas que estão à sua volta. Vejam, pessoal, que nas últimas provas o ITA tem pedido para os candidatos pensarem sobre o papel da engenharia na sociedade. No ano passado, foi o papel da engenharia em relação ao mundo justo e um planeta sustentável. Então, ele está pedindo para você refletir sobre a sua atuação enquanto engenheiro. Mesma coisa ele fez este ano. Tivemos um direcionamento positivo, similar ao do ano passado, né? Também o mesmo direcionamento, agora pautado na palavra importância, na qual ele pede para você refletir sobre a importância do comprometimento do jovem engenheiro com a prevenção do próprio apodrecimento cerebral. Então veja como ele coloca a responsabilidade de um engenheiro ser uma pessoa crítica, reflexiva. Ora, a engenharia é uma ciência, é uma área do conhecimento. Para você exercer, atuar a função de engenheiro, você precisa ser um ser crítico e reflexivo, que é totalmente contrário ao brain rot. Então, aqui o ITA nos leva a uma reflexão sobre como você, que vai ser um engenheiro formado pelo ITA, tem um compromisso com a sociedade, com o meio acadêmico, com o meio científico, de ser um ser crítico e reflexivo. Então, você não pode entrar nessa disseminação dos conteúdos superficiais, dos conteúdos que não geram conhecimento, que não geram reflexão. Então, é um tema muito interessante, com uma linha de raciocínio até parecida com a do ano passado, quando propõe a você uma discussão sobre o papel do engenheiro, né, a importância do comprometimento do engenheiro, e é um tema vinculado ao universo tecnológico, né, Souzinha? Totalmente vinculado a esse universo tecnológico, até porque você não pode dar aquilo que você não tem. O engenheiro não pode oferecer à sociedade, né, um posicionamento crítico se ele não tem essa criticidade em si mesma. Aquilo que fala Yuval Noah Harari em sua obra 21 lições para o século XXI. 4 Cs. Ele imaginou, certo, antes da pandemia, como seria o mundo nos anos 50, que deveria o indivíduo aprender qual é a pedagogia dos anos 50. Só que a pandemia veio e antecipou os anos 50 em mais ou menos 30 anos de tecnologia avançada ali no Vale do Silício. Então ele projetou para os anos 50 o que acabou acontecendo nos 4 Cs. Criticidade, criatividade, comunicação e colaboração. Esses 4 elementos devem ser trabalhados, sobretudo por meio da leitura, para que o indivíduo não se torne um náufrago no oceano da IA. Então, excesso de tela, excesso de redes sociais vão poluindo, vão degradando a mente, fazendo-a apodrecer, que é uma metáfora exatamente do quê? Do pensamento raso, né? Sem verticalidade. Então, para prevenir essa degradação mental, é preciso que o indivíduo se valha de quê? De alguns recursos, né,
investem alguns recursos para proteger o cérebro dessa degradação. E a leitura, os textos da prova, né, Daniel? Maravilhosos, sobretudo o texto do José Midlin, que foi o maior bibliófilo do Brasil. Hoje o cargo ocupado por José Augusto Bezerra, nosso amigo maior bibliófilo vivo hoje, né, autor do livro Espírito de Sucesso. O José Midlin falava da loucura mansa, né, que é contagiante. Você ama a leitura e quer que outros também passem a fazê-la, praticá-la. Então, uma coisa muito interessante, Daniel, não é isso? Então, veja aí, a partir do que o Souzinha falou, que a prevenção ao próprio apodrecimento cerebral, do qual a prova fala, é o segmento aí dos 4 Cs do Harari. Então, veja que essas habilidades, veja que o capítulo no qual o Harari fala sobre isso, é um capítulo no qual ele fala sobre a necessidade de adaptação do profissional para vivenciar a profissão no futuro. Então, você que vai ser um engenheiro precisa dessas habilidades que são totalmente contrárias ao brain rot, ao apodrecimento cerebral. Veja, inclusive, que o Souza trouxe também uma reflexão sobre a leitura crítica, que é totalmente coerente com o segundo texto da prova, né? A prova trouxe 6 textos, mais uma vez trouxe 6 textos, 6 itens de coletânea, e o segundo texto fala sobre a diminuição dos leitores. Então veja como isso proporciona esse pensamento raso, superficial, que não desenvolve o conhecimento científico, que é tão prejudicial para a atuação de um engenheiro. É aquela ideia, Daniel, que você colocou no material também de repertórios, né? Uma coisa é penso, logo existo. René Descartes. Na verdade, o pensamento completo é duvido, logo penso, penso, logo existo. A racionalidade que deve dominar. Agora, creio, logo existo. Então, o indivíduo fica no universo das crenças, das emoções, né? Que fazem sucumbir o pensamento crítico, vertical. Então, evitar excesso de telas, evitar excesso de redes sociais, para não sucumbir a esse universo governado pela IA. E a relação argumentativa que você iria fazer no seu texto é algo muito similar ao que você fez no ano passado, né? Veja que no ano passado a gente também teve um tema positivo, porque o papel da engenharia é positivo, e quando ele fala para a construção de um mundo justo, um planeta sustentável, ele pressupõe a solução de um problema. Aqui é a mesma coisa, porque a gente tem um direcionamento positivo, que é o comprometimento do jovem engenheiro, para a solução de um problema, que é a prevenção do próprio apodrecimento cerebral. Então, a organização de ideias é muito parecida. A gente vai trazer um direcionamento positivo, em que você mostre a importância de o jovem engenheiro não se enquadrar no brain rot, e a gente pode pensar aí sobre a questão do desenvolvimento da criticidade, a priorização do conhecimento científico. É interessante a gente pensar a importância de o jovem engenheiro proteger seu próprio cérebro para proteger o futuro tecnológico e social de uma nação. Brilhante. Olha que tese interessante, né? Excelente. Ou seja, você não pode dar o que você não tem. Você tem que se abastecer daquilo que você vai fornecer. Excelente a ideia. Então, o engenheiro tem que ser um leitor crítico do mundo. Pensamento crítico, pensamento profundo, que está em declínio. A prova do IME, você pode fazer uma conexão muito boa, e o Daniel fez, ao comentar a prova do IME, ele fez essa relação com brain rot, com apodrecimento cerebral. Ou seja, quando ele se distancia do mundo da leitura, do mundo da racionalidade, ele se aproxima do quê? Do mundo das emoções, do mundo volátil das emoções, superficiais, das fake news, né? Então, o engenheiro não pode dar asas às fake news, né? Ele tem que combater, ele tem que dar um exemplo. No livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, o grande Carl Sagan alerta sobre isso, sobre o papel dos engenheiros, o papel dos cientistas na política também, porque eles têm que ter responsabilidade sobre aquilo que eles produzem. Não é produzir o invento e entregar assim de mãos beijadas, né, ao político, não, ele tem que interferir quando ele discute aquela questão do Teller, da bomba de hidrogênio, né, a partir mesmo da bomba atômica, toda uma reflexão que o Carl Sagan fala no mundo assombrado pelos demônios. Os demônios são a caverna, né? Sim. Os demônios são a ignorância advinda daquele indivíduo que não exerce a sua visão crítica de mundo. O sapere aude, ousa saber, ensinava quem? O grande Immanuel Kant, que é a saída da caverna, a saída da minoridade kantiana,
Alcançar a maioridade kantiana é deixar-se governar pelo quê? Pela autonomia intelectual, pelo pensamento crítico, porque o contrário é cérebro apodrecido. É isso, Daniel? E o brain rot seria talvez essa nova caverna, né? Essa nova escuridão, essas novas prisões, né? Que vão apodrecendo por meio de uma dependência algorítmica, uma passividade mental, né? Que faz com que o indivíduo viva aí sob a escuridão, né? É o que sob seria as sombras, esse né? cérebro apodrecido. Seria o cérebro sem reflexão, né? O cérebro raso, né? O Nicholas K. tem um livro chamado Os Rasos, The Shallows, né? Ou superficial, geração superficial, outra tradução, o que a internet está fazendo no nosso cérebro, né? Então, matando por quê? Matando o poder de concentração. O engenheiro tem que ser uma pessoa concentrada, imaginativa. A imaginação é mais importante que o conhecimento, dizia o Einstein, né? Mas quem tem um cérebro afetado do ponto de vista da concentração, do foco, ele não consegue exatamente ir além do óbvio. Tem que quebrar o óbvio, tem que ir além do óbvio. Então, tem que evitar essa banalização das repetições das ideias, né? Ele tem que introduzir no mundo um pensamento crítico, imaginativo. Daí o caráter da criatividade de que fala o Harari, um dos 4 Cs, né? Então, você pode partir dos problemas gerados pelo apodrecimento cerebral para mostrar a importância de um engenheiro não seguir isso, né? Então, se a gente pegar até a própria prova do IME, né, que ocorreu recentemente, o apodrecimento cerebral vai prejudicar as habilidades cognitivas e emocionais, né, relacionais. E o engenheiro precisa dessas habilidades. Ele precisa fazer uma análise do contexto social para saber como ele deve atuar. Então, é um tema que tem tudo a ver com a ética, com a responsabilidade do papel do engenheiro, que não condiz com o direcionamento do brain rot, que é um direcionamento de negacionismo científico, de obscurantismo, de fake news, que é totalmente contrário ao saber científico. Então, mais uma vez, o Ítalo leva a pensar sobre ciência, a refletir sobre a importância da ciência, da criticidade, da leitura e do papel do engenheiro relacionado nesse contexto científico. É o homem massa de Ortega Gasset, esse homem destituído da sua individualidade, da sua criticidade, da sua racionalidade. Então, veja que o tema pressupõe aquele provérbio: é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Porque um cérebro apodrecido, para você resgatar, regenerá-lo, é muito complicado. Né? É difícil você resgatar essa capacidade crítica somente no papel de um engenheiro. Né? Então, o engenheiro é aquele indivíduo que tenha consciência de que suas ações vão refletir na sociedade, principalmente em cima de uma situação atual, climática, decadente. Né? O ITA tem essa responsabilidade quando ele institui no Ceará um polo de engenharia, né, verde. Então, veja que tudo está confluindo para um papel de responsabilidade da engenharia, que por metonímia é o engenheiro, né? Sim. Engenharia e engenheiro. Ou seja, mais uma vez, o ITA acerta e se torna um verdadeiro farol, vanguarda no mundo que está também degenerando em matéria de meio ambiente, falta de cuidado, com pensamento. Nós tivemos pessoas com os 4 Cs em dia fortalecidos, nós não teríamos certamente essa degradação ambiental, essa problemática toda que nos afeta. É de dentro para fora o problema, né? É do pensamento crítico que deve nascer, né? Dessa prática leitora que a prova toda está semeada. E aí vale lembrar aquilo que a gente fala em sala sobre a relação que você tem que fazer com os temas, né? Nós trabalhamos vários temas que lhe davam muitos subsídios para você fazer essa redação, porque a gente analisou a fundo o contexto digital em nossas aulas. Então a gente falou sobre cultura de imediatismo, a gente falou sobre o uso exagerado de redes sociais, citamos o dilema das redes e todos os problemas de viés algorítmico, de racismo algorítmico, de problemas emocionais relacionados ao uso exagerado das redes sociais, da influência dos influenciadores digitais. A gente trabalhou muito o papel do engenheiro sob várias perspectivas
e a gente citou a expressão brain rot em uma das nossas verificações de redação, que lhe levou a conhecer esse termo e a, quem sabe, fazer uma reflexão mais ampla relacionada com a engenharia. Então, é relacionar os temas. Fizemos um tema também sobre leitura crítica, a importância da leitura crítica. Então, eu acho que você estava muito bem munido desses vários temas para conseguir, confluindo todas essas ideias, fazer uma redação que critique esse apodrecimento cerebral enquanto formação do engenheiro, que deve ser totalmente contrária a isso. Né? Daniel, há também um livro que nós mencionamos, né? Fábrica de Cretinos Digitais. Sim, né? E a solução para esse problema, para encerrar a fábrica, no outro livro, o autor fala em que faça-os ler. Ler, leitura, leitura. Fora da leitura não há salvação. Então, a prevenção é a leitura, o remédio é a leitura. E o próprio Ita sinaliza isso quando elege textos como A Loucura Mansa, de José Midley. O próprio Byung-Chul Han, que veio na prova de português. Exatamente. Né? Infocracia, né? O governo da informação. Né? Exatamente. Exatamente a questão da leitura crítica, o pensamento crítico, a racionalidade. Porque o que está acontecendo é que a irracionalidade, a emoção, né, desequilibrada, está tendo predominância no mundo inteiro. Né? O próprio filme lá, Don't Look Up, Não Olhe para Cima, reflete exatamente o papel o quê? Da sociedade que valoriza, né, a fofoca, a emoção, a palhaçada, quando os engenheiros são colocados em segundo plano ou exploram num programa de televisão questões, né, conjugais de foro íntimo e não exatamente aquilo que os engenheiros precisam dizer para a sociedade. Mostra exatamente a importância de um engenheiro não se enquadrar nesse apodrecimento cerebral. Né? Ali a sociedade está nesse contexto de brain rot e o engenheiro, que é o ser reflexivo, que é o ser científico, é quem tenta alertar a sociedade sobre os problemas que ela vivencia. É exatamente a importância do comprometimento do jovem engenheiro. Então, excelente repertório. E daí a comunicação, né? Um dos 4 Cs, o quê? Criticidade, o pensamento crítico, criatividade e comunicação. O engenheiro tem que saber comunicar, porque ele é um influenciador. Exatamente. Né? Porque ele cria, ele tem sua ciência em tecnologia, a engenharia, e ele vai influenciar, ele tem que também ter uma opinião crítica para a responsabilidade dele com os seus produtos. Né? Veja a questão lá do tema do Ita anterior, sobre a questão do Robert Oppenheimer, né? Sim, da responsabilidade da engenharia frente aos problemas do mundo contemporâneo. Isso. Como é que ele pode ter responsabilidade se ele não cuida, se ele não previne um problema que pode degenerar a sua capacidade de crítica, de pensamento? Então, para não se tornar autômato, para não se tornar um robô, é preciso fazer os 4 Cs. É preciso praticar a leitura profunda. Então, o grande elemento é esse, né? Sim. Troca de ideias, né? Fugir exatamente das emoções, né, despossuídas da reflexão crítica. Eu acho que o texto... Olha, o Ita nos merece os mais elevados louvores, encômios, por realmente colocar em cena os verdadeiros elementos que dão vida ao ser humano, que faz o ser humano sair da caverna, né? Da mentalidade kantiana para a luz, para o iluminismo, para a maioridade kantiana, que é a capacidade de agir por conta própria, né? Sapere aude, ousar, porque o conhecimento que ilumina é uma ousadia, você tem que ter a coragem. Aude vem de audaz, coragem de enfrentar o desconhecido. Né? Aquele poema valioso de Robert Frost, The Road Not Taken, a estrada que eu não tomei. Eu ia caminhando pela floresta, houve uma bifurcação, e eu escolhi o caminho menos percorrido, o que fez toda a diferença em minha vida. A maioria segue o quê? A boiada, segue exatamente a manada, segue o caminho que todo mundo segue. O engenheiro tem que seguir o caminho criativo, original, genuíno e genuinamente rigoroso. Então, pessoal, eu acho que vocês estavam muito bem preparados para fazer esse tema. É um tema
muito bom, muito bom. Mescla o técnico, o científico com o reflexivo, né? Tem o contexto da engenharia que foi bem trabalhado, tem o contexto tecnológico que foi bem trabalhado. Nós levamos vocês a refletirem muito sobre a tecnologia e a influência dela na sociedade, e o ITA trouxe isso na prova. Então, eu acho que é um fechamento espetacular, brilhante para o trabalho que nós fizemos no decorrer do ano, e vocês, com certeza, reproduzirão as excelentes notas que tivemos no ano passado. Tivemos mais de 20 notas acima de 9 na redação do ITA no ano passado. Tivemos 2 notas 10 na prova do ITA. O único colégio no Brasil que alcançou 2 notas, né, máximas, isso. Notas 10, e uma série de notas a partir de 9, 9.2. Olha, um show, um espetáculo de resultados impactantes a poder amarelecer qualquer concorrência, né? Esse brilho que o Fares Brito dá, com resultados autênticos, verdadeiros, genuínos e genuinianos, né? Em homenagem ao grande Genuíno Salles, né? Que dá nome a uma das turmas do nosso ITA. Galera, então, queria agradecer aqui a participação do mestre Souza, fiz o convite para ele comentar comigo aqui a prova de redação, contribuiu muito com o comentário escrito que a gente fez, espero que vocês leiam também o texto, ficou muito legal, e a gente sai dessa prova muito confiante, porque com certeza você domina esse tema e saberia fazer uma excelente redação. Então, meu termo aqui é parabenizar o Daniel pelo trabalho exemplar, por todo ano. A colheita do ano passado já foi maravilhosa e esta tende a superar a outra, quebrar o próprio recorde. E depois, claro, fazer os meus encômios a vocês, né? Que tenham nos acompanhado, as aulas do Daniel, todo, de literatura, enfim, de redação, e o brilho virá. É uma questão apenas de tempo. Entendeu? E grande abraço a todos vocês, moçada maravilhosa, que com certeza tornar-se-á mais, né, levará mais itianos, né, para tanto São José dos Campos, quanto brevemente aqui para o Ceará. Esses 2 grandes polos, né, que está nascendo, e vocês, claro, vão brilhar no ITA com todo o fulgor. Um abração. Tchau, tchau, galera. Tchau.